Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos reunidos na noite de hoje. Hoje, um sábado especial, logo após a nossa Semana Espírita, da qual tivemos momentos maravilhosos, né, com amigos, assim, no trabalho, né, de divulgação da doutrina espírita, mas também numa campanha de prevenção, né, contra o suicídio em favor da vida. E hoje nós iniciamos, nós do MEAC, do Movimento Espírita A Hora Celeste, iniciamos as nossas transmissões dos nossos evangelhos, das nossas palestras, né, através do canal Reviver Espírita e através do Facebook do Movimento Espírita A Hora Celeste, que vocês poderão conhecer. O link está na descrição do vídeo. Vamos convidar a Idiana para fazer a nossa leitura inicial e, em seguida, ela fará a prece. Boa noite, Diana. Boa noite, Geilson. Diana, que é a nossa maravilhosa, né? Boa noite, então, Geilson. Uma noite maravilhosa. Boa noite, maravilhoso. Boa noite a todos que fazem o Reviver, o Aura Celeste, e a todos que estão nos ouvindo neste momento. Hoje nós vamos para a leitura 1 do livro Vinha de Luz, né? Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e a leitura é: quem lê, atenda. Quem lê, atenda, Jesus que falou, e está em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiência da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a maltratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitivamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer as Escrituras para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. E essa leitura é muito linda, não é? Quem lê, atenda. Muitas vezes nós estamos estudando, lendo o Evangelho, e muitas vezes até procuramos erros, procuramos alguma falha, para
para fazer disso, né, uma chacota, ou criticar alguém. O maravilhoso mesmo é tentar ler o Evangelho com amor, pedir a Deus que a gente possa entender e fazer o que Deus quer, né? Como diz aqui, quem lê, atenda ao chamado de Deus, ao pedido de Deus, aos ensinamentos de Jesus, para que possamos fazer o nosso melhor, pensando no outro. E agora, quem desejar, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece inicial, na noite de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, como é grande as maravilhas que tem para nós. Como é bom aproveitar o céu estrelado, o mar de águas mornas ou frias. Aproveitar o dia, aproveitar os ensinamentos do teu filho Jesus amado. Queremos encher nesse momento o nosso coração de gratidão, o nosso ser de puro amor, para que possamos, Senhor, nesta vida ainda, conseguir atender os teus pedidos, atender, Senhor, o teu chamado de fazer o bem com amor e solidariedade. Nesta noite, quero apenas agradecer, Senhor, por tudo em minha vida, em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ediana, por essa leitura maravilhosa, pela interpretação. Obrigado pela companhia. E vamos agora para o nosso evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigada também. Gratidão. Meus amigos, antes de iniciarmos o nosso evangelho da noite de hoje, gostaria de lembrar que hoje, 3 de outubro, é comemorado, né, o nascimento de Kardec, né? E hoje, outubro, dentro do movimento espírita, nós comemoramos, né, outubro, mês de Kardec, em alusão ao codificador da doutrina espírita, né? Ele que, pelos seus esforços, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, seu espírito de professor, pedagogo, cientista, né, compõe a codificação espírita, que hoje é luz para todos nós, né? Senão Kardec, não poderíamos estar hoje aqui reunidos, falando do Evangelho, né, de Jesus, nessa ótica que nos traz o consolo, que nos traz a boa nova do Cristo, né? Ele que inicia a partir da observação dos fatos e vai no seu início, né? Para todo efeito inteligente, é necessário também que a causa seja inteligente. Então, parte do espírito crítico e passa assim a analisar, a estudar e a compor esse universo espiritual. Como nos ensina a doutrina espírita, o maior rival, a maior rivalidade da doutrina espírita é o materialismo. Porque o materialismo, ele do ponto de vista do materialismo, né, ou seja, sem a compreensão da vida futura, tudo se acaba, tudo termina. Então, a doutrina espírita, ela traz uma nova visão, nos trazendo o mundo espiritual, nos traz uma nova perspectiva de vida, nos traz uma nova perspectiva de olhar sobre todos os fatos que nos sucedem na vida. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Por que vivencio tais dificuldades? Porque essas situações são tão complicadas na minha vida? Meu Deus, porque eu tenho tanta antipatia com pessoas que me são familiares? E eu deveria ter por elas todo um amor, todo um carinho. Mas, na realidade, acaba que, em alguns momentos, a presença me incomodar. Enquanto pessoas que eu não tenho nenhum convívio, até às vezes encontro pela primeira vez, e são tão afins. Então, da onde surgem as aptidões? Por quê e qual a razão da empatia?
a causa atual das aflições, as causas anteriores das aflições. Então, a doutrina espírita vem nos descortinar um mundo novo. É uma ciência que vem nos revelar, dentro do conceito de revelar, ou seja, descobrir algo que até então não era compreendido, porque a doutrina espírita não nos apresenta ou não nos cria nada de novo, mas ela nos apresenta de uma nova ótica tudo aquilo que estava até então encoberto à nossa forma de compreensão. E assim, passando a compreender a imortalidade da alma, vamos compreender as nossas responsabilidades sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, como deve ser o nosso comportamento em relação a determinada situação, como Cristo nos traz, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, porque o Cristo nos aconselha o perdão, porque o Cristo nos diz, apresenta outra face, porque o Cristo diz, entesourai tesouros nos céus. Então, a doutrina espírita, descortinando esse mundo novo, com a chave da imortalidade da alma, vai nos apresentar Jesus. Jesus como consolador, como o nosso mestre, como o nosso guia, onde as suas palavras são para nós lições educativas para um melhor viver. Então, obrigado, Kardec, obrigado por essa doutrina que nos é confortadora. E, meus amigos, eu quero convidar vocês a participarem, a deixarem suas perguntas para que a gente possa interagir, né? Boa noite, Beth, boa noite, Francisca Torres, boa noite, Renata, Tássia Queiroz. Boa noite a todos que estão conosco. E vamos perguntar, o nosso tema da noite de hoje, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está contido sobre uma publicação da Revista Espírita, intitulado O Ponto de Vista. Né? O ponto de vista. E é interessante, porque como os Espíritos vão nos dizer, né? Olhado, né? A importância que o homem atribui a forma como ele enxerga o mundo, como ele enxerga as situações que o advêm, pode modificar totalmente o seu comportamento, né? O ponto de vista. Às vezes olhamos as dificuldades, olhamos os problemas de um ponto de vista onde eles são superiores a nós, aonde todas as dificuldades, todos os problemas são tão complexos que muitas vezes nos deixam em uma situação inerte. E quando estamos nessa situação de inércia, ou seja, aonde não temos mais esperança em nossas ações ou como modificar uma determinada situação, nos encontramos em um estado de pânico, nos encontramos no estado onde nós entramos em verdadeiras crises, né? Então, o ponto de vista, como nós olhamos as situações que nos advêm, muda totalmente com a compreensão da doutrina espírita, porque ela vai nos trazer, né, que tudo que nós vivenciamos são provas necessárias ao nosso processo educativo ou expiação necessária ao nosso processo de tratamento espiritual. Porque não sendo nós o corpo que morre, mas o espírito eterno, que tem múltiplas existências de acordo com as suas necessidades, porque Deus não condena o filho que errou a um fogo eterno, mas dá a oportunidade dele poder reparar o mal que ontem ele ocasionou. Essa é um dos maiores exemplos de amor que nós podemos encontrar sobre a proposta, né, que nós estudamos dentro da doutrina espírita quando vamos encontrar a reencarnação. A reencarnação que nos mostra o amor de Deus, se processando dentro da lei de amor, justiça e caridade, aonde o Pai dá oportunidade ao Filho de reparar o mal que ontem ele praticou. Então somos nós espíritos eternos e temos no momento um corpo, da qual nesse momento
sou Geilson, ou estou Geilson, mas já vivenciei tantas outras existências, mas eu sou sempre eu. Eu não fui outra pessoa, eu sou eu, uma individualidade. Só que estive em múltiplos momentos existenciais, de acordo com a condição da qual eu me encontrava no momento, vivendo as provas e as expiações necessárias ao nosso progresso, ao nosso adiantamento. Então, vemos aí na reencarnação a explicação e a compreensão das causas mais diversas que nos advêm sobre a vida. Quando enxergamos deste ponto de vista, tudo parece menor, porque sabemos que tudo passa. Todo problemática, todo problema, né? Tem até uma música de um cantor, me perdoem, eu esqueci o nome agora, acho que o cantor é Oswaldo Montenegro, não sei se que ele diz, né? Faça uma lista de velhos amigos, né? Com quem dos segredos que hoje já não são tão mais importantes, né? Quer dizer, ele começa a elencar várias situações que no decorrer da existência, no decorrer da vida, já não tem mais aquela importância da qual a gente dava. E hoje, nós olhando para os problemas que nós já enfrentamos, que nós já superamos, e olhamos para nós, como hoje nós somos melhores, mais felizes. Tem muito que mudar, tem muito que melhorar, tem muita coisa dentro da gente que a gente não gostaria mais de ter, mas existe dentro da gente, tem. Mas a doutrina espírita vai nos mostrar que nesse processo evolutivo nós vamos aprendendo e nos tornando melhores. E nesse processo de melhoramento, nesse processo de engrandecimento, vamos sendo mais felizes. Vamos sendo aquilo que Jesus nos chama, né? Deuses, no sentido de que eu e o Pai somos uns, no sentido de que a minha união com o Pai se torna cada vez mais forte, mais firme, mais como o filho pródigo que retorna à casa do Pai, e nesse laço de amor, nesse abraço entre pai e filho, é esse caminho que nós fazemos nesse processo de evolução, nesse processo de transformação. Então, tudo que nos acontece em nossa vida, todas as problemáticas, elas são daqui, de agora, deste momento. Eu posso olhá-las como uma lição, posso superar a lição, mas mesmo que nós possamos dizer que a lição está sendo muito difícil, ou que o peso do fardo está sendo muito grande, lembremos sempre que o Mestre nos diz: estarei convosco até o final dos tempos. O nosso Mestre, que vai dizer que nos já conhecia mesmo antes da fundação da Terra, ele vai nos dizer que está conosco agora e sempre. Ele vai dizer que a nenhum de nós é dado o fardo da qual não possa carregar. E quando trazemos isso com a visão que a doutrina espírita nos traz, vamos compreender ainda além espíritos protetores, anjos da guarda, familiar, que estão ao nosso lado. Então, qual deve ser o nosso ponto de vista nas situações que nos advêm? Porque a vida é uma bênção. Deus é nosso Pai. E nosso Pai cuida de nós a todo momento. Deus, que até então, no ponto de vista de algumas filosofias, e até então que era trazido para nós, era aquele Senhor dos exércitos, o Senhor que pune, o Senhor que condena. Mas Jesus nos apresenta um Deus Pai, um Deus que cuida, um Deus que ama. Mas é necessário que nós possamos assim então passar a entender qual é a vontade de Deus para todos nós. E para isso, a doutrina nos traz Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, da qual nós podemos nos espelhar
devemos nos espelhar para se tornarmos. Mas alguns de nós ainda diz, mas Jesus está muito além. Sim, ele está além, mas ele é nosso objetivo e ele está conosco. E nós temos há mais de 2000 anos as lições que ele trouxe para nós. Precisamos começar a internalizar essas lições. Precisamos começar a semear dentro de nós essa nova visão, essa nova perspectiva, a perspectiva cristã que Jesus nos apresenta, a perspectiva do Filho de Deus que Jesus nos apresenta, a perspectiva do ser imortal que a doutrina espírita nos apresenta, nos prova através de uma ciência, a ciência espírita, nos montando a filosofia espírita, a filosofia que nos diz, fora da caridade não há salvação. A filosofia espírita que vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Somos ainda seres imperfeitos? Sim, somos. Mas qual o meu esforço nesse processo de transformação moral? Qual é o meu desejo? Qual é a minha vontade? Qual é o meu empenho sobre essa mudança? Então, a filosofia espírita vai nos dizer que é necessário esforçar-se para transformar-se, porque o objetivo essencial que nós, homens, temos quanto espíritos encarnados é o melhoramento. É o melhoramento, é o nosso progresso moral e intelectual. Sim, são as asas da evolução, o progresso moral e o progresso intelectual, mas jamais conseguiremos ter aquela felicidade tão desejada se não nos esforçarmos nesse processo de transformação, cujo nosso modelo está em Jesus, cujo nosso modelo apresentado por Deus e mostrado na doutrina espírita é Jesus, o ser mais perfeito que Deus nos oferece. E ele nos diz, se crede em mim, fareis tudo o que eu fiz e muito mais, porque eu estarei com o Pai, eu estarei com vocês, eu estarei do seu lado. Ele diz, será mais fácil porque eu te ajudarei. Mas como a doutrina espírita nos traz, muitas vezes, o que nos falta é esse desejo por mudar-se, esse desejo por transformar-se. Nós vamos encontrar no item 33, né, de uma edição publicada por Kardec, onde a gente tem o Espiritismo em sua mais simples expressão, onde a gente vai encontrar o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações espíritas, porque as manifestações espíritas não foram criadas pela doutrina espírita. A doutrina espírita não inventou a mediunidade. A doutrina espírita não criou manifestações espíritas. A doutrina espírita explica o que é o fenômeno, mostrando para a gente a imortalidade da alma, trazendo para todos nós que somos seres imortais e aquele que tanto amamos, poderemos nos encontrar, iremos nos encontrar em algum momento dentro desse processo. Mas o verdadeiro espírita é aquele que aproveita o ensinamento dos espíritos para adiantar-se. Se crê, ele vai dizer, de nada adianta crer, se a crença não faz com que dê nenhum passo adiante na vida do progresso e não o torne melhor para o seu semelhante. Aquilo que Jesus nos diz é amar ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita vai nos trazer a máxima do Cristo como essa regra de bem viver, como essa regra maior dentro da lei de amor, justiça e caridade. E não o torne melhor para o seu próximo. Vejamos, meus amigos,
O nosso ponto de vista muda totalmente em qualquer relação social, quando passamos a enxergar o outro como a nós mesmos, tirando a trave primeiro dos nossos olhos, antes de olhar o argueiro que porventura está no olho do nosso irmão. Que nós temos muito a transformar-se e que a nossa preocupação deve ser esse esforço íntimo, o bom combate que o Cristo nos convida a combater. Combati o bom combate, como Paulo nos trouxe. Venci, porque já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo vive em mim, dizendo que eu me tornei realmente cristão. Porque, meus irmãos, dizemos que somos cristãos. Nos esforçamos para isso, que bom. Faz parte, que assim seja. E devemos cada dia, mesmo errando, mesmo caindo, procurar semear dentro de nós. Mas, sinceramente, quantas vezes nos pegamos em atitudes que, se nós formos analisarmos, é uma atitude de um cristão? Então, é interiorizar essa vida, esse exemplo cristão, essa vida crística em si, e perguntar-se sempre, diante de qualquer situação, o que o Cristo faria? E poder moldar as nossas ações de acordo com esse conhecimento da imortalidade da alma, porque saberemos que colheremos sempre tudo aquilo que plantamos. Podemos plantar aonde quiser, da forma que quisermos, mas colheremos. Sempre, sempre, sempre colheremos. A doutrina espírita vai nos trazer a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que são leis divinas e naturais que se processam dentro do automatismo divino, mas elas não existem para nos punir, elas nos existem para nos retribuir o bem que fazemos. Olha só que ponto de vista diferente. Porque sempre nós olhamos a lei de causa e efeito com aquela lei punitiva. Não. A nossa ação foi uma ação equivocada. E o que eu colhi foi de acordo com aquilo que eu plantei. Mas se eu plantar melhor, se eu plantar diferente, o que eu colherei? O que eu semeio, isso é o que eu colho. É simples. E a doutrina espírita vai nos apresentar essa simplicidade do Cristo para todos nós, quando ele vai nos dizer: bate e se vos abrirá, pedi e dá-se-vos-á, mostrando que toda ação tem uma reação. Qual é a minha ação? Qual é o meu ponto de vista? Mas é interessante que no próximo item, no item 37, ele vai dizer: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Estas são as propostas da doutrina espírita para todos nós. Imaginemos uma sociedade onde essas leis sejam as leis soberanas, estabelecidas, amar ao próximo como a si mesmo, estipar o orgulho, o egoísmo, porque nos compreendemos como irmãos, olhando o próximo e desejando para ele uma ação, e antes da minha ação perguntar: faria-me para mim se estivesse no lugar dele da mesma forma? E vamos assim então moldando um mundo melhor, um mundo mais feliz. Porque a doutrina espírita vai nos apresentar os mundos e as variedades dos mundos habitados. Vai nos trazer um novo olhar para o universo, porque a ciência espírita nos apresenta um novo olhar. Um novo olhar. E vai nos trazer os mundos, as categorias dos mundos habitados. E dentro dessa categoria vai nos trazer os mundos felizes. Nós, segundo,
Estamos em um mundo de provas e expiações, migrando ao mundo de regeneração. Ou seja, estamos numa fase onde já passamos a compreender, e nessa compreensão temos o dever de nos transformar através dos processos provacionais ou expiatórios. E quando nós passamos por esse momento, estaremos em um mundo mais regenerado, um mundo onde o amor já predomina, um mundo onde a felicidade já se respira, aonde já não predomina o orgulho, aonde já não predomina a vaidade, aonde já não predomina a ambição, aonde os seus governantes olham para o povo, o patrão olha para o funcionário, quer dizer, todos se olham de igual e todos desejam o bem entre si, e não apenas o encher-se as contas bancárias. Porque a doutrina espírita vai nos dizer, para que tudo isso? Porque todos nós, uma hora, iremos deixar essa terra. Porque nós não fomos feitos para a terra é que foi feita para nós. A terra é um mundo escola, um mundo prisão, ou um mundo, né, hospital, nas várias modalidades, nas várias condições que o espírito possa estar. E aqueles que desejam compreender mais um pouco daquilo que estamos falando, nós temos no Movimento Espírita, Aura Celeste, no MEAC, às quartas-feiras, o nosso estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e onde convidamos todos que desejam participar, certo? No momento ele está sendo feito totalmente online, mas a nossa ideia é que, a partir do momento que já possamos também retomar as nossas atividades presenciais, manter também o nosso estudo remoto. Então, você mesmo que não pode estar presencialmente conosco, se desejar estudar, pode deixar uma mensagem que a gente vai entrar em contato e vamos adicionar o grupo e participará conosco dos estudos. Porque compreender mais da doutrina espírita é compreender mais de si, é compreender mais da vida, do porquê. Então, a doutrina espírita nos apresenta os mundos mais felizes, nos apresenta uma fé raciocinada, nos trazendo a lógica, nos fortalecendo a fé e trazendo que o amor como Jesus nos trouxe, resume toda a lei. E ele vai continuar e dizer: a crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje estou melhor do que ontem. Ainda não somos perfeitos. Longe disso, somos muito falhos, temos a vergonha de muitos pensamentos que ainda nos advêm, somos espíritos falhos, temos um comportamento equivocado, que depois a gente pensa, mas rapaz, por que eu agi assim? Mas hoje eu posso dizer que sou melhor do que ontem, porque a doutrina espírita vai nos dizer que no processo evolutivo, hoje nós somos melhores do que ontem. E vai nos dizer exatamente por quê. Por que o egoísmo de pensar só em si? Se dentro dessa perspectiva, que tesouro você poderá levar quando você não estiver mais aqui? Exatamente relembrando o que Jesus nos diz: entesourais tesouros nos céus, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Porque Jesus nos apresenta uma vida espiritual, uma vida, um reino, um mundo novo. E a doutrina espírita vai nos dizer: vai ficar aqui tudo que é de material, mas você levará consigo tudo que você construir de espiritual. Então, o que é que você constrói? O que você escolhe para si? O que nós estamos semeando? É isso que a doutrina espírita nos convida a refletir. Sobre qual ponto de vista olhamos as situações. Ele ainda vai dizer no item 42, o desespero é natural para aquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. É um contrassenso para aquele que tem a fé no futuro. Ou seja,
para aquele que acredita que tudo acaba com o corpo físico, que vai dormir eternamente. Eu recordo, meus amigos, de certo diálogo que eu tive com um jovem uma determinada vez, e ele disse que para que ele mudar aquele caminho ou aquele comportamento dele, se ele sabia que já estava no inferno? Veja bem, a visão dele naquele momento, eu disse, eu vou mudar para quê? Porque se eu já sei que estou no inferno, eu vou pensar no outro para quê? Se eu sei que a vida acaba e pronto, tudo acabou. E o que é que vai ser? Eu não tenho esperança, eu não sei como é depois. Entendeu? O que é que a doutrina espírita combate? Porque exatamente a fé no futuro diz, eu vou me mudar, eu vou me melhorar, porque eu sei que eu sou um ser eterno e imortal. Eu sei que nada acaba com o túmulo. Eu sei que é apenas um momento transitório, mas eu continuo Senhor de mim, não vou dormir. Ao contrário, Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje, eu vou para o meu Pai. Ou seja, se Deus trabalha até hoje, quanto mais nós. Então, ele vai nos convidar a essas reflexões e vem nos provar, através da ciência espírita, a comunicabilidade, né? A comunicabilidade dos espíritos. Ele vai nos dizer ainda, meus amigos, no item 43, o homem é muitas vezes o artífice de sua própria infelicidade neste mundo. Se ele voltar à fonte de seus infortúnios, verá que a maior parte deles são resultado da sua imprevidência, de seu orgulho e avidez, e, por conseguinte, de sua infração às leis de Deus. Mais uma vez, a doutrina espírita nos chama a uma reflexão para si. Eu sou aquele que tem a condição de escrever a sua história, o livre-arbítrio, as livres escolhas. E o resultado da minha felicidade ou infelicidade não está no que os outros pensam a meu respeito, do que os outros veem a meu respeito, mas daquilo que eu construo, porque está em minhas mãos. E somente em minhas mãos. E antes de continuar, eu gostaria de ler um texto do livro A Vida Conta, de Maria Dolores, onde ela vai dizer o seguinte para a nossa reflexão. Afetos relembrados. Alma querida, escuta. Depois de compromissos assumidos, de coração atônito, avistastes formosas afeições de tempos idos. Não sabes definir o sentimento que te parece fome, em que lutas e esperas, ansiando reaver cuidados incessantes, contatos e alegrias de outras eras. Eis que a reencarnação, vedando-te as lembranças, não te deixa extrair da névoa transitória nomes e posições, impulsos e ocorrências, que a vida te guardou no escrínio da memória. Mas a lei da atração te fala sem barulho, na força do reencontro inesperado, sobre a nova expressão em que te se apresentam as ligações que envolvem do passado. Alma presa ao dever em que te ajustas, basta às vezes te vês em prantos ardentes, queres reter de novo os laços prediletos de que vives ausentes. Entretanto, alma boa, louva sempre a prova que te envolve o próprio eu, ferindo-te entranhas dores. Permanece no trabalho que o céu te concedeu. Ama, abençoa, ampara, esclarece, aprimora. Essas almas queridas são flores que plantastes noutro tempo, entre sombras e luzes de outra vida. Não lhes negue carinho e reconforto, mas não te faças coração em chama. Ensina-lhes o amor em sacrifício com que o Cristo nos ama. Cumpre as obrigações em que Deus te resguarda, sem de leve rompê-las, e um dia
encontrarás o amor de teus sonhos mais alto no país das estrelas. Bom, meus amigos, esse foi o nosso evangelho da noite de hoje. Eu gostaria de, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente conversar. Boa noite, meu amigo Igor Mateus, Kaline, Maria Lima, meu professor Jerônimo Bezerra, meu professor Jair Sandrali, que também está presente, Tássia Queiroz. Boa noite mais uma vez, meus amigos. E aí, antes de finalizarmos, como a gente prometeu, se tivermos alguma pergunta, algum momento, se não, a gente vai encaminhar para os encerramentos. Mas gostaria já de convidar vocês para a próxima semana, que teremos Flávio trazendo Aprendendo a Perdoar, né, no próximo sábado, nesse mesmo horário, né? Então, estão todos convidados. Nessa segunda-feira, também no canal Reviver, teremos Dr. Décio Iandoli, o Cérebro Trino a serviço do Espírito, às 19h30, não, às 20 horas, perdoe-me, também estão convidados. E gostaria de convidá-los para que a gente pudesse, nesse momento, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade, pelos amigos. Então, que possamos, aqueles que desejarem, onde estiverem, nesse momento, fechar os olhos e pensar em Deus. Esse Pai que nos ama, esse Pai que está sempre conosco a nos dar a vida, a nos presentear, ao nosso mestre, amigo Jesus, que nos aponta o caminho, o nosso mestre, o modelo, os bons espíritos, anjos da guarda, que estão sempre a nos intuir ao bem. Muito obrigado. Se em algum momento fraquejarmos, dai-nos, Senhor, a tua força, para que possamos levantar e caminhar, compreendendo, Senhor, que nós somos teus filhos, amados, e que jamais, meu Deus, estaremos só. Que possamos aprender, Senhor, que temos ao nosso lado esse Pai que nos cuida e que nunca nos deixa só. Como dizia o rei Davi, ainda que eu me escondesse no mais íntimo da terra, ali mesmo tu me encontrarias. Obrigado, obrigado, Pai, obrigado e obrigado por todo o amor. Obrigado. Com esse sentimento de gratidão, encerramos o nosso encontro da noite de hoje. Muito obrigado, meus amigos, pela presença, pelo contato, e até sábado que vem, nesse mesmo horário. Boa noite.